gente fala sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque ele disse ontem, no Congresso Nacional, que a taxação das LCIs e das LCAs não vai desestimular os investimentos, o interesse nesses ativos. E para a gente repercutir essas falas do ministro no Congresso Nacional, a gente conversa agora com o Marcos Moreira, que é sócio da WMS Capital, quem eu agradeço pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito boa tarde, Marcos. Boa tarde, Vitor. Todo o time da CNN. Marcos, eu queria entender se, na sua visão e na visão da WMS, essa fala do ministro ela faz sentido. A gente tinha esses títulos antes chamados de incentivados, eles continuam com uma alíquota menor do que a média, né? Agora, essa alíquota básica dos investimentos de capital. Agora, eu queria entender, essa frase, ela faz sentido? Vitor, sem sombra de dúvidas, ela não faz o menor sentido, tá? Até porque vale ressaltar que os títulos que são atualmente isentos, eles desempenham um papel fundamental no fomento de crédito para dois setores que são vitais para o crescimento econômico de qualquer país, não apenas do Brasil, que é o setor imobiliário e o agronegócio, né? Que basicamente a LCI, os CRIs e alguns outros ativos indexados ao setor imobiliário servem como motor de atração de capital para que os bancos e outras instituições financeiras possam financiar, por exemplo, o setor imobiliário, assim como no agronegócio. E se você tira ou diminui o incentivo, né, desses ativos, sem sombra de dúvidas, há uma possibilidade de aumento do custo do crédito ao longo de toda a cadeia e, consequentemente, isso acaba, sim, desestimulando na ponta os investidores a acessar esse tipo de ativo, dado essa redução esperada aí, no incentivo com aumento de alíquota que hoje é zero, né, e que pode chegar a 5%, caso essa medida seja aprovada. Já consegue mensurar, do ponto de vista de capital, o impacto no funding desses dois setores? Vitor, é difícil mensurar o número correto, até porque nós estamos em um momento que nós já temos algumas variáveis muito importantes que vêm penalizando esses setores. Por exemplo, o setor imobiliário é um setor altamente sensível à taxa de juros. Então, nós estamos com juros nos maiores níveis das últimas 2 décadas. Isso, consequentemente, tende a esfriar um pouco o setor imobiliário. Então, caso tenhamos mais um aumento no custo do crédito, a certeza que nós temos é que, sem sombra de dúvidas, isso vai impactar e deve esfriar um pouco mais um mercado que já vem trabalhando ali aos trancos e barrancos com um custo de crédito muito elevado. A mesma analogia nós fazemos para o agronegócio, que é um setor que trabalha já com margens muito apertadas, né? Principalmente o pequeno e médio produtor, ele depende de linhas de crédito para poder financiar as suas plantações, né? Aquisição de máquinas, melhoria de produtividade. Então, isso, sem sombra de dúvidas, aumenta também o custo de capital e acaba impactando e, de repente, inviabilizando alguns projetos de investimentos no agronegócio, que é um setor que, pelo contrário, né, o governo deveria estar estudando formas de continuar incentivando e não tentando minimizar ou diminuir qualquer incentivo que os títulos que financiam esses dois setores têm atualmente, tá? O ministro ele afirmou que esse benefício ele não chega, né, na ponta. Nós discordamos porque se o custo de crédito ele aumenta, as margens elas vão se comprimindo e, consequentemente, isso deve ser passado para o pai de família que quer financiar um imóvel, como eu disse anteriormente, para o pequeno e médio produtor que depende de linhas de crédito para financiar as suas operações. Pois é, Marcos, ontem a gente acompanhou também uma frase do ex-presidente da Câmara, né, o deputado Arthur Lira, dizendo que boa parte desses recursos, né, das LCIs e LCAs, acabam não financiando os setores que, originalmente, né, elas teriam como finalidade financiar e que, por isso, ele, né, considerava exatamente essa discussão sobre a isenção, o fim da isenção válida. Isso faz sentido? A gente teria que ter algum tipo de adaptação exatamente desse tipo de papel, da emissão desse tipo de letra?
No passado recente, Vitor, nós já tivemos uma mudança na emissão dos CRAs, que são os certificados recebíveis do agronegócio, que antes eram amplamente utilizados até por empresas que não tinham comprovadamente as suas atividades voltadas para o agronegócio. Então, isso diminuiu a possibilidade de vazão, né? Agora, com relação às L6 e LCAs, que são de emissões dos bancos, existe um funding robusto hoje que financia esses dois setores, só que algo que o investidor, uma conta que o investidor faz na ponta é calcular a equivalência, por exemplo, da taxa de rendimento de um ativo isento de imposto de renda com um ativo bruto. Caso tenhamos essa tributação, a atratividade desses ativos isentos, ela reduz. E esse investidor, ele pode canalizar esse capital para, por exemplo, outros ativos que nós temos acesso no mercado financeiro brasileiro. Então, caso haja essa mudança de direção de fluxo de capital, esse funding ele pode reduzir drasticamente e aí, sem sombra de dúvidas, vai impactar o fornecimento de crédito para esses dois setores, a não ser que as instituições aumentem o seu rendimento, consequentemente aumentando o custo de captação, e aí onde nós acreditamos que mora o principal problema, que invariavelmente tende a aumentar o custo de crédito, tá? E pensando exatamente nessa atratividade, Marcos, a gente pensar nessa alíquota de 5%, a gente pode pensar então que o governo deve ter algum tipo de frustração do ponto de vista arrecadatório? Nós acreditamos que sim, porque o funding ele deve diminuir. Se isso não acontecer, o único caminho que nós vemos são as instituições financeiras emissoras desses papéis aumentando a taxa de remuneração para compensar esse novo imposto que antes o investidor não tinha, tá? Então, caso aumente essa taxa para compensar o imposto, o outro problema que pode ser criado é um aumento no custo do crédito e no futuro o governo acaba tendo que optar por formas de incentivar esses setores novamente. Então nós vemos que isso pode, Vitor, trazer a percepção de que o governo pode estar criando um problema para tentar solucionar o problema de arrecadação que já é existente, tá? E nós acreditamos que essa tributação potencial nas LCIs e LCAs, elas são marginais, tá? Nada que tende a mudar um pouco da direção do que nós estamos vendo das contas públicas, que já vamos falando isso há bastante tempo, entrou em um nível insustentável, tá? Então, sem sombra de dúvidas, é totalmente contestável a capacidade que o governo vai ter de arrecadar nesses ativos, visto que os investidores podem simplesmente direcionar os seus capitais para outros fluxos de ativos, tá? A frustração do ponto de vista de receita e uma dificuldade de financiamento para dois setores muito importantes da economia brasileira. A gente conversou aqui com o Marcos Moreira, que é sócio da WMS Capital, quem eu agradeço pela disponibilidade, por essa conversa aqui no Money. Obrigado, Vitor. Todos os ouvintes. Até mais. Ótimo dia. Ótimo dia para você também.